Não basta começar, é preciso ir até o fim. Na história do cristianismo, muitas pessoas começaram a jornada, mas nem todas elas foram até o fim. Todavia, Jesus advertiu com muita clareza: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, o nosso propósito, inclusive dando continuidade à exposição da carta aos Hebreus, é que você esteja tão firme na sua fé, que nesses dias maus e nos porvir, você seja capaz de permanecer olhando para Cristo e caminhando com Ele até o último dia. Porque são esses que, quando Jesus voltar, ouvirão do Senhor: vinde, benditos do meu Pai. São esses que desfrutarão da eternidade, são esses que se regozijarão para sempre e dirão como valeu a pena cada sofrimento, cada luta, cada dia em que eu precisei me manter firme, quando tudo parecia lutar contra minha fé. Porque é aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Dando continuidade à exposição de Hebreus, como nós já mencionamos, nós vamos para o capítulo 6, versículos de 1 a 12. Hebreus 6, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te louvamos por quem tu és, o Deus glorioso, poderoso, santo, justo, fiel, verdadeiro. E louvamos o teu nome por tuas grandes obras, que são repletas de graça e misericórdia.
Obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, sim, porque é pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra que vidas são alcançadas, corações são transformados, Teu povo é edificado. E assim pedimos, fala, Senhor. E assim, aplica a palavra aos nossos corações e dá-nos graça para aplicá-la às nossas vidas, para que nos alegremos em ser bênção e abençoados pelo Senhor. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lembrando, tendo em vista que faz um certo tempinho que nós fizemos a exposição do capítulo 5, que o livro de Hebreus, ele quer mostrar a superioridade de Jesus Cristo sobre todas as sombras, figuras do Antigo Testamento. Por quê? Porque, na verdade, aquelas figuras apontavam para Cristo, que é a realidade. Tudo se cumpre nele. Então, logo, ele é superior. Afinal das contas, quem vale mais? Você que escreveu uma carta para alguém ou a carta que você escreveu? É claro que é você. A carta representa você, mas não substitui a sua presença, de forma que a sua presença coroará com certeza a alegria da pessoa. Assim também Cristo, Ele é a realidade para a qual tudo apontava. Então o autor aos Hebreus está mostrando isso com ênfase. Ele cita muitos personagens e menciona vários elementos do Antigo Testamento. Cristo é superior a todos. Mas há uma questão importante. Qual é a questão? É que as pessoas, para quem ele escreve, precisam perseverar até o fim, porque sabiam muito bem que alguma dessas pessoas, hebreus, judeus daquela época, judeus provavelmente de Jerusalém, aquelas pessoas já tinham presenciado que alguns tinham desistido, começaram a caminhada, mas por alguma razão deram ouvidos a amigos, sacerdotes, levitas, judeus que tentaram convencê-las que o cristianismo era um erro. E então, dentre essas pessoas, como já mencionei, algumas apostataram, desistiram completamente. E o autor aos Hebreus não quer que isso aconteça com ninguém. Então ele escreve à igreja para que ela amadureça e persevere na fé. Você está firme e maduro? Caso alguém visite você, caso alguém encontre você em algum lugar e comece a bombardear você com uma série de ideias que não são bíblicas. Tenho, inclusive, recebido, às vezes, cartas e até telefonemas de testemunhas de Jeová, que, é claro, eu não recuso, porque eu tenho a oportunidade de evangelizá-los. Afinal, não sabem que estão falando com um pastor. Então, eles é que precisarão ouvir. Mas eu pergunto, você estaria pronto para que uma pessoa que não conhece a Escritura venha a trazer uma série de ideias que talvez pareçam interessantes, mas que não são bíblicas? É importante estar pronto. E então, capítulo 6, o autor diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares, ou seja, eu não estou a fim de falar agora tudo de novo. Infelizmente, os versículos anteriores, ele diz, vocês se tornaram crianças. Por alguma razão não estão amadurecendo, não estão procurando aprender. Ele diz isso nos versículos de 11 a 14, que nós já vimos. Mas ele não tem o propósito agora de voltar a falar das coisas básicas, porque, inclusive, ele não está a fim de evangelizar outra vez aqueles que apostataram, como ele menciona mais à frente. Pondo de parte os princípios elementares. Olha que coisa interessante, elementares, ele considera como básicos. Ele menciona, inclusive, quais são os princípios elementares: o arrependimento, as obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos,
juízo eterno. Isso tudo vocês já deveriam saber. Isso tudo deveria ser do conhecimento de vocês, porque observe que esses são ensinos básicos dos dias dos apóstolos. Naqueles dias, qualquer cristão deveria saber essas coisas. E aí eu aproveito para perguntar, e você sabe? Não são questões difíceis. Observe que nenhuma delas são difíceis. Ele não está tratando de questões obscuras. Ele está tratando de questões elementares. Ele quer, nesta carta, nos conduzir ao amadurecimento. Por isso ele diz, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Amadureça. Realmente o propósito de Deus sempre foi esse. E isso deve, inclusive, chamar a atenção dos pais. Pais. O propósito dos pais não é alimentar a infância da criança como se ela tivesse que perdurar. Uma vez, o desenho animado, eu ouvi dizendo o personagem para uma criancinha, como eu gostaria que nunca crescesse. Essa mesma frase, tenho certeza que muitos pais, olhando para os seus filhos, já pensaram. Se não disseram, já pensaram. Porque, de fato, a infância tem a sua beleza, não podemos negar. Tanto que Jesus usou a beleza da infância para se reportar a nós, o povo dele, os pequeninos dele, os filhos de Deus. Mas não é propósito de Deus que fiquemos sempre criança. Não. Diferente dos pais que gostariam que os seus filhos ficassem, como se diz popularmente, na barra da saia da mãe para sempre, não é propósito de Deus que os seus filhos fiquem como criança para sempre. Não! Deus quer que os seus filhos se tornem maduros. Crianças, meninos, se tornem homens. Meninas, se tornem mulheres. Amadureçam, cresçam. E é por isso, inclusive, que Paulo, em Tito, capítulo 2, ele diz assim, versículo 2, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Veja, olha, vocês envelheceram. Não é para ter uma cabeça de criança. Quanto mais velha fica uma pessoa, mais idosa fica uma pessoa, mais madura ela deve ficar também. Amadureça, cresça na maturidade. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Observe que o propósito de Paulo para a igreja é que haja um amadurecimento de todos. Se eu encontro uma criança, de repente, como vimos agora, falando no culto, eu entendo, é uma criança. E nós pacientemente suportamos. Se encontramos um adolescente fazer isso, já não olharemos com os mesmos olhos. Creio que você concordará, porque já tem idade suficiente para saber que deve prestar atenção, porque o culto não é a mim, mas é ao Senhor, e todos nós voltamos os nossos olhos para Ele. Da mesma forma, se uma criança ou um adolescente comete certos erros, nós olhamos com tranquilidade. Se uma pessoa mais velha comete aquele mesmo erro, já olhamos com um olhar de maior repreensão, para que aquela pessoa entenda que a sua idade não permite mais aquilo, não permite mais certos erros, que seriam erros da infância, que seriam erros da adolescência. Ou seja, todos nós devemos amadurecer, todos nós devemos crescer. Não se deixe enganar com a ideia de que devemos deixar a infância perdurar. Não é propósito de Deus. Se você já tem um ano de cristão, um ano de maturidade, 2 anos de cristão, 2 anos de maturidade, 3 anos de cristão, 3 anos de maturidade, 10 anos de cristão, 10 anos de maturidade.
Então, você não pode ter o mesmo comportamento depois de 10 anos de maturidade de uma pessoa que tem 1 ano de maturidade, natural. Portanto, de certa forma, podemos dizer, cobre a si mesmo, Senhor, que eu amadureça, que eu aprenda, que eu cresça, que eu realmente me torne cada vez mais parecido com Jesus, que é o propósito do ministério pastoral, conduzir pessoas a se tornarem cada vez mais parecidas com Jesus, como diz Paulo em Efésios, capítulo 4. Após dizer que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ele diz qual é a finalidade: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que sejamos como Ele. Até que sejamos como Ele, o que ocorrerá na volta dEle, nós temos que ser pastoreados, para que sejamos conduzidos como filhos conduzidos por pais, para que amadureçamos. Então, não devemos considerar normal que não haja um amadurecimento. Cobre você de si mesmo. Amadureça cada dia mais. Amadureça. E aí o autor aos Hebreus, que não quer tratar sobre questões elementares, até nos diz o porquê. Por que ele não quer tratar disso agora? Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Esse é o grupo de pessoas que estava dentre eles e que apostataram. Um esclarecimento. Apostasia não é alguém que esfriou e ficou em casa durante 1 mês quando deveria ter vindo ao culto. Apostasia é a negação de que Cristo é o Filho de Deus, o Senhor e o Salvador. É a negação clara, é uma consciência que retrocedeu ao tempo em que não reconhecia Cristo como Senhor e Salvador. Eles negaram, voltaram para o judaísmo. Os judeus até hoje estão esperando o Messias. Os judeus até hoje estão aguardando. Por isso, inclusive, é absurda a ideia dispensacionalista de que os judeus construirão o templo outra vez e voltarão a sacrificar, como se isso significasse um tempo de glória. Toda e qualquer prática judaica hoje é uma rebeldia contra Deus. Por quê, pastor? Porque o Filho de Deus, para quem tudo do Antigo Testamento apontava, as ofertas, os sacrifícios, o sacerdócio, tudo apontava, a genealogia, tudo apontava para Cristo. Cristo já veio. Então, repetir as coisas do Antigo Testamento, como disse, ofertas, sacrifícios e outras questões mais, a circuncisão. Repetir essas coisas significa rebelar-se contra Deus. Significa rejeitar o Filho de Deus. Significa dizer, não queremos aquele Jesus, o Cristo que veio há 2000 anos. Não reconhecemos como o Senhor e Salvador. É isso que significa toda e qualquer prática judaica hoje. Portanto, não é, em medida alguma, glória, nem para judeus, nem para qualquer pessoa do mundo. Não é glória alguma, senão vergonha, rebeldia, e estará sujeita à ira divina, toda e qualquer prática judaica de nossos dias. Não um desprezo aos judeus, que deverão ser salvos, pois nós queremos que sejam salvos, mas é uma consciência clara de que Cristo é o cumprimento de toda a palavra profética do Antigo Testamento. Então,
Ele precisa que os cristãos tenham uma noção clara disso. Mas o que é interessante no texto, que é alvo de várias discussões, que entendo serem desnecessárias, é o fato de que ele coloca essas pessoas como participantes de todas as bênçãos. Ele diz que eles foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. A pergunta é possível uma pessoa desfrutar de todas essas bênçãos e mesmo assim não fazer parte verdadeiramente do povo de Deus? É possível? Sim. Tanto que ele está afirmando isso. Mas como é que nós vemos ser possível isso? Nós podemos ver isso ser possível em um dos personagens que é ignorado da Escritura, Judas Iscariotes. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Judas Iscariotes. Vamos para Atos, capítulo 1, versículo 17 primeiro. Atos 1, versículo 17. A igreja reunida decide, então, por causa da palavra do Senhor, que era o momento de substituir o Judas, que já havia, inclusive, se enforcado. Então, nessa decisão, ele diz assim, sobre Judas, porque ele, Judas, era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ponto de partida é este versículo, para que vocês vejam o olhar da igreja para Judas. O olhar era, Judas foi um de nós, Judas esteve conosco, Judas participou do ministério, Judas experimentou tudo aquilo que nós experimentamos. Judas esteve em Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 5. Diz o texto que a estes 12, e 12, Judas está entre eles, ele é mencionado acima, no versículo 4 aparece o nome dele, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha o que eles deveriam fazer: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Observem que Deus, por meio de Cristo, deu a eles poder para eles operarem grandes sinais, atraindo as pessoas para o Evangelho, para o reino de Deus. Estes, em um outro momento, quando Jesus envia 70, Lucas 10, 17, diz assim: então regressaram os 70, também dentre os quais estariam os apóstolos, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Judas, portanto, experimentou, participou de coisas extraordinárias, porque o reino de Deus é chegado. E pelo poder de Deus, os demônios são expulsos. E eles assim participaram. Mateus 10, versículo 1 diz: tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade. Ele não diz, deu autoridade a 11, menos Judas. Judas ficou de fora. Não. Em nenhum lugar Judas é colocado de canto. Em nenhum lugar Judas é excluído da participação de tudo aquilo que os outros experimentaram. Não. Ele esteve o tempo inteiro com os demais. Ele era um dentre os apóstolos. Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Portanto, podemos dizer
que Judas experimentou as bênçãos celestiais como os demais, inclusive a iluminação, porque em Mateus 13, versículo 11, quando os apóstolos se achegam a Jesus e dizem: Jesus, por que o Senhor está falando em parábolas? Nós também não estamos entendendo nada. Ninguém estava entendendo nada. Eles também não estavam entendendo nada. E quando eles questionam Jesus, Jesus responde para todos eles ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Em outras palavras, eles foram iluminados. Eles receberam a revelação de Cristo sobre o conhecimento do reino dos céus que os outros não receberam. Só os apóstolos foram esclarecidos por Jesus sobre o significado das parábolas que revelavam o caráter do reino de Deus. Portanto, Judas também foi iluminado. Observe que tudo aquilo que está dito em Hebreus, Judas participou. Porque também foi alvo do operar pelo Espírito Santo e atuou em nome de Deus, até expulsando demônios. Todavia, Judas não foi aquele que se desviou. Puxa vida, estava tão bem e ele se desviou. Está vendo que é possível perder a salvação? Ele estava indo bem e de repente desistiu. Não é isso que a Escritura nos diz. João capítulo 6, versículo a partir do 68. A partir do 67, diz assim: Jesus tinha falado uma série de coisas, pregado para o povo, e como ele começou a pregar de uma forma mais firme, chamando as pessoas a realmente crerem nele, e na sua firmeza, negando inclusive o que eles queriam comer, e Jesus diz: não, eu vim trazer a palavra do Senhor. As pessoas ficaram aborrecidas com Jesus. Jesus aborreceu as pessoas, né? As pessoas têm a impressão de que Jesus era um homem mas tão amável, no sentido mundano da palavra, que Jesus não desagradava a ninguém. Mentira. Jesus desagradou quase todo mundo por ensinar a verdade, por nunca ceder diante da pressão da sociedade. E Jesus diz aos discípulos: então perguntou Jesus aos 12, não é 11, 12. Porventura quereis também vós retirar-vos? Todo mundo foi embora. Jesus pergunta: vocês 12, querem ir embora também? Vão. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A resposta humilde de Pedro, uma resposta acertada, uma das poucas vezes que ele fez isso, fez com que Jesus replicasse. Replicou Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Não são os 12 que ficaram e pelos quais Pedro falou, como se falasse por todos eles? Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Jesus não disse: olha, infelizmente um de vocês, se não perseverar, vai se desviar. Jesus afirmou categoricamente: eu sei que um de vocês que eu escolhi de propósito é diabo. Ou seja, do início ao fim, Judas era diabo. Do início ao fim, Judas não pertencia ao povo de Deus. Do início ao fim, Judas, ele seria o traidor. Do início ao fim, Judas era o que ele era. Ele não mudou, ele simplesmente continuou sendo quem ele era. O Evangelho de João, algumas vezes, inclusive, vai nos mostrar o comportamento de Judas, dizendo que ele roubava dinheiro da bolsa, que era uma bolsa comum dos apóstolos, inclusive de Jesus, que era onde guardavam a comida, ou melhor, o alimento, o dinheiro, que recebiam de oferta
das pessoas para manter o ministério deles, o ministério de Cristo e dos apóstolos. E Judas roubava, tirava do dinheiro para qualquer fim pessoal. Versículo 71 diz: referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo. Em outras palavras, joio que sempre foi joio. Afinal, cada coisa na criação tem a sua natureza. Nada se torna outra coisa. Por isso, a evolução é nada mais do que uma tolice. Afinal das contas, cada coisa tem a sua natureza. Uma lagarta se torna borboleta porque é a natureza dela, não é uma evolução, é quem ela é, passando por estágios. Mas ela sempre foi borboleta. Uma semente que se torna uma árvore não é evolução, é simplesmente o estágio da semente. Aquela semente sempre foi uma árvore. É a natureza dela. Apenas tem um tempo certo para que tudo aconteça. Cada coisa tem a sua natureza. O joio tem a sua natureza, bem como o trigo também. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E aí é que fica evidente quem era o trigo e quem era o joio. Aconteceu com Judas. No momento certo, Judas mostrou quem ele sempre foi. Ele era o joio no meio do trigo. Então o autor aos Hebreus diz: não importa o quanto eles tenham sido abençoados por estarem no meio do povo de Deus, o joio sempre será joio, bem como o trigo permanecerá trigo. O que acontece é que nós que temos ignorado no evangelicalismo moderno o caráter corpóreo da igreja, ou seja, que Deus trabalha com um povo e não com indivíduos apenas, Ele proporciona esse benefício àqueles que, mesmo sendo joio, estarão dentro do povo do Senhor. Qualquer pessoa do mundo que adentrar ao povo do Senhor, mesmo enganado e iludido, querendo de repente riquezas, quantas instituições por aí não estão prometendo ouro e prata, e pessoas estão sendo batizadas, se tornando membros dessas denominações, se é que eu posso chamar assim, e estão ali porque entenderam que vão prosperar na vida. E alguém de repente pensa que ser evangélico é ser rico. Afinal das contas, países protestantes costumam ser países ricos, e iludidos por isso, elas então participam de tudo. É claro que essa pessoa vai ser abençoada, porque ela está dentro desse povo. Qualquer estrangeiro que entrasse no povo de Israel, qualquer estrangeiro que entrasse no povo de Israel, deveria ser tratado como se fosse parte do povo de Israel. Mas para isso, é claro, havia todo o procedimento necessário, ou seja, eles deveriam também circuncidar estas pessoas. É o que o Senhor nos diz em Êxodo 12, quando ele se refere à Páscoa. Se algum estrangeiro quiser participar da Páscoa, então seja circuncidado igual o natural da terra. E aí sim será tratado como igual para participar também da Páscoa. Então observe que não importa de onde venha, você faz parte do povo visível, é verdade, será abençoado. Mas um problema aparece. As bênçãos de Deus não se encerram aqui. As bênçãos de Deus não se limitam aqui. Ainda muito mais. Ainda muito mais. Assim, Judas participou de tudo, desfrutou de tudo, porque estava no meio do povo de Deus. Eu vou dar um outro exemplo, que eu creio que você fará. Se alguém chega na sua casa, um visitante, um hóspede, e você acolhe por 1, 2 dias, me diga, você dará àquela pessoa algo diferente do que você mesmo desfruta? Você comerá um delicioso sanduíche e dará a ela bolacha de água e sal? Você tomará um maravilhoso suco e dará a ela apenas água? Ou você, trazendo aquela pessoa para dentro de casa, dará para essa pessoa
todas as delícias que você também desfrutar, tratando-a como igual. É assim que se faz. É isso que significa o caráter corpóreo e as bênçãos dentro do povo de Deus. Quem está dentro é abençoado. Enquanto houver aqui vida nessa história humana, as pessoas dentro da igreja serão abençoadas, ainda que depois mostrem que nunca foram trigo, sempre foram joio. E isso resolve o que chamam de problema textual. É que a verdade é que Deus é um Deus de aliança, que trabalha com o povo e não com pessoas apenas. Por isso que mesmo pessoas que nunca no seu coração entregaram a vida a Jesus, que nunca amaram a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, mas estavam no meio do povo visível de Deus, são pessoas abençoadas. Até o dia em que será revelado quem é joio e quem é trigo. Versículos 7 e 8. Hebreus 6. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A distinção. É quase a parábola do semeador, percebeu? A boa terra, quando vem a chuva de Deus, rega aquela terra, ela dá frutos, produz, as plantas se desenvolvem, há bênção. E aqueles que cultivaram naquela terra desfrutarão das bênçãos, serão servidos, serão abençoados, porque é uma boa terra que dá bons frutos. Mas a má terra, mesmo caindo a chuva, a mesma chuva, a chuva que cai sobre a terra na direita, cai na esquerda, a mesma chuva. Aquela má terra produz apenas espinhos e abrolhos. E, portanto, ela é rejeitada, ela não serve para nada. É uma terra má. E tudo o que lhe resta é a maldição. Será queimada, porque não serve para nada. Não serve para nada. Pergunto, que terra é você? Você deve se preocupar. Porque mesmo que você diga assim, mas eu estou sendo tão abençoado, eu devo me preocupar com isso? Eu estou sendo tão enriquecido com tudo. Olha, eu comi aquele costelão maravilhoso. Participei do mesmo jeito. Estou sendo abençoado por tudo aquilo que está sendo dado à igreja. Então eu estou satisfeito. O fim não é aqui, meu irmão. Não termina aqui. Ainda mais. E o mais importante está por vir. Em Apocalipse, capítulo 20, o Senhor nos revela o fim. Ele diz o que acontecerá no fim. E no fim, quando o Senhor Jesus voltar, ele diz, versículo a partir do 13: deu o mar os mortos que nele estavam, ou seja, ressuscitaram todos, no último dia para estar diante do juiz. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é que é o problema, meu amigo. Esse é o problema. Problema não é aqui nesta vida ter muito ou pouco, problema é ter que enfrentar isso aqui. Porque enquanto o joio será queimado, porque não serve para aqueles que plantam, assim também serão aqueles que não
creram em todo o seu coração, de todo o seu coração, não da boca para fora, de todo o seu coração, não entregaram de todo o seu coração a sua vida ao Senhor. E enquanto isso, aqueles que creram verão novo céu e nova terra, como diz o capítulo 21, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É com isso que você tem que se preocupar. É com isso. Portanto, o momento para você refletir, meu Deus, será que eu não estou enganando a mim mesmo? Como Judas, que se enganou durante tanto tempo, fazendo parte do colegiado dos apóstolos, sem ser. Não é momento de você dizer assim, meu Deus, eu preciso refletir, será que eu me converti? Há sinais de conversão em mim. Há sinais de amor a Ti, de abnegação, de desejo de mudança. Eu não me refiro a você ser perfeito. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós podemos cair. Davi caiu. Eu pergunto se você realmente tem uma vida que anda com Deus. Você anda com o Senhor. Seu prazer está no Senhor. Sua vida é frutífera. As pessoas podem testemunhar quantas têm sido abençoadas pela sua vida. Ou você é uma árvore sem fruto, um joio, uma mera palha. Se preocupe com isso. Porque, ainda que não vamos tratar isso agora, os versículos seguintes, o 9 ao 12, eles precisam ser lidos porque eles são um contraponto. Enquanto aqueles que apostataram não têm fruto nenhum, Deus está olhando para o outro grupo. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim, até o fim. Aqueles apóstatas desistiram. No meio do caminho, abandonaram, negaram Jesus. Acharam que outro caminho seria melhor, seja dinheiro, seja fama, seja poder, sejam as tradições judaicas, ou mesmo as amizades, não importa. Se deixaram levar e voltaram, mostraram que era um joio. Mas vocês têm que ir até o fim, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, ou seja, tardios, negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, paciência, herdam as promessas. Quer herdar as promessas do Senhor, não pode desistir. Quer ver um novo céu, nova terra, não pode desistir. Quer ir para o paraíso eterno, não pode desistir. Quer desfrutar da presença eterna do Senhor, não pode desistir. Tem que ir até o fim, mas está difícil, pastor. Não é só para você. Tenho certeza que em nossa geração, todo aquele que quer caminhar com o Senhor tem sofrido as ameaças do diabo, do mundo, do próprio pecado, as tentações, as lutas. Quantas pessoas infernais ao nosso redor. Tudo para fazer com que desistamos. Não foi diferente com os homens do passado. Olha a história deles. Noé, praticamente sozinho. Ele e a sua família, sozinhos. E todo o resto do mundo, numa direção contrária. Uma terra cheia de violência. E apenas uma família restou, mas perseverou até o fim. Portanto, a sua luta não é a sua apenas.
É a nossa luta. É a luta de todas as gerações dos filhos de Deus, que tem que perseverar, mas não é em pastos verdejantes. Não perseveramos caminhando em um campo bonito, florido, agradável e repleto de água boa. Nós caminhamos num vale sombrio, cheio de predadores. É nessa jornada que nós ouvimos o Senhor dizer: persevere até o fim. Mas como disse Davi, tu estás comigo. Pois Deus não abandona o seu povo, Ele não abandonou o seu povo, Ele caminha com ele. Portanto, quer herdar as bênçãos de Deus, vai até o fim. Não desiste, não importa o tamanho da dificuldade. Mas está difícil, então peça ajuda. Senhor, me ajude. Peça ajuda. Igreja, me ajude. Peça. Clame ao Senhor para que fortaleça suas mãos. A igreja, em Atos capítulo 4, orou: Senhor, dá-nos firmeza, coragem, porque está difícil. As ameaças desses homens, e eram líderes religiosos. Senhor, dá-nos força para continuar lutando. Então, clame ao Senhor. Mas também peça ajuda, porque todo aquele que está nessa jornada deverá entender que ser cristão não é fácil. Leia o Peregrino de John Bunyan. Leia. Ali, uma série de figuras de linguagem, o homem expressando sua própria jornada difícil, seus vacilos, seus pecados, inclusive, mostrando que, como nós, era um pecador cheio de esperança, que estava lutando para ir até o fim e não desistir, mesmo quando Satanás o atacava diretamente. Então não desista, porque todos os que receberão do Senhor a coroa da vida eterna, eles terão ido até o fim, eles perseverarão, eles estarão no meio do povo de Deus, eles não desistirão. Deverá sempre ser um povo frutífero, um povo cheio de frutos, para glorificar a Deus até o último dia. Então, persevere até o fim, pois vale a pena cada momento difícil da nossa vida.